Olá pessoal, tudo bem? Douglas Mota mais uma vez com a sexta aula do nosso curso básico de Android com Java. Na aula passada finalizamos a listagem de filmes da API do TheMovieDB, trazendo o pôster do filme e o seu título. Como podemos ver, nós fizemos a mudança aí do gerenciador de layout, de Linear Layout Manager para Grid Layout Manager, e a nossa lista de filmes ficou dessa forma, bem mais bonita, bem mais organizada. E na aula de hoje nós vamos avançar um pouco mais aí no nosso aprendizado. O que nós vamos fazer hoje é organizar um pouco mais o nosso projeto, né? Como eu mencionei no início do curso, né? A arquitetura que vamos estar utilizando para finalizar o projeto é a arquitetura MVP. Hoje estamos fazendo todas as operações na nossa Activity, tá? Lembrando que não é nenhum problema, tá? Fazer tudo na nossa Activity, desde que seja um aplicativo pequeno, com no máximo 2, 3 Activities. Aí não tem necessidade mesmo de criar uma complicação, uma camada a mais para poder gerenciar coisas pequenas, ok? O problema aí da separação de camadas, da separação de responsabilidades, começa quando a gente tem um aplicativo muito grande, com muitas activities, com muitas regras de UI. E aí a nossa activity ela vai ficar muito grande, vai crescer cada vez mais e vai ficar inviável da manutenção e até mesmo de testar, né? Porque algumas regras, né, de UI, algumas regras da API, como verificar status code para ver se mostra uma tela, se mostra uma mensagem, né, ou não, isso nós podemos fazer tudo dentro de uma outra camada, de forma que nós podemos testar essa camada unitariamente, né, na própria JVM, e sem a necessidade de subir um emulador para testar coisas simples, ok? Então, por isso surge a necessidade de utilizarmos arquitetura. Como nós sabemos, existem várias arquiteturas, ok? E a arquitetura que nós vamos estar utilizando hoje é uma arquitetura que eu considero a mais simples, tá? É a arquitetura MVP, que consiste em separar o nosso projeto aí em 3 camadas básicas. Eu deixei uma imagem separada aqui na web, que mostra a separação aí das camadas do MVP. Se nós repararmos aqui do lado esquerdo, nós temos a arquitetura MVC, que é a arquitetura padrão do Android, onde a camada de view é o nosso arquivo XML contendo o layout. O controller é a activity, né, que recebe as ações do usuário e trata esses eventos e devolve uma informação para o usuário de volta na tela. E o model, que são as nossas classes de domínio, ok? Então hoje o nosso app está estruturado dessa forma. E o que nós vamos fazer é passar para uma arquitetura MVP, onde agora a camada de view é a nossa activity juntamente com o layout XML. Então os dois componentes eles formam um só nessa arquitetura. E o present é essa nova camada que nós vamos adicionar para poder fazer a comunicação com o model e fazer a comunicação neste primeiro momento com a API e apresentar esses dados para a view, ok? Então o present, como nós podemos ver, ele recebe aí a comunicação da view, então a view pede para o presenter fazer alguma coisa, o presenter vai fazer essa coisa, seja bater numa API, bater num banco de dados, fazer alguma lógica, e depois que o presenter tiver esse retorno, o presenter é responsável por notificar a view. O presenter vai dizer, view, eu estou com os dados, exibe esses dados para o usuário. Ou então dizer, view, eu tive algum problema com a API, com o status code tal, mostre essa mensagem de erro para o usuário. Ok? Então é isso que o presenter vai fazer, e dessa forma nós conseguimos testar o presenter de forma unitária, testando essas regrinhas de status code, por exemplo, como o nosso app aqui é um app muito tranquilo, um app muito pequeno. E a view nós vamos ficar responsáveis por testar apenas as interações, né, se elas estão ocorrendo de forma correta, e a integração do próprio framework do Android, né, como nós vamos estar subindo o contexto para um emulador e ver se tudo está sendo executado de forma como a gente espera, ok? Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. A aula de hoje eu acredito que ela vai ser bem simples, bem rápida, porque é uma arquitetura bem fácil de entender. E o nosso sistema aqui, o nosso aplicativo, ele está relativamente pequeno. Então, para poder organizar, eu já vou fechar aqui algumas classes. Fechar aqui alguns arquivos para ficar mais fácil a gente trabalhar. E
vou deixar apenas aqui nossa Activity aberta, tá? O que nós vamos fazer é passar esse método de obter filmes para o nosso presenter, tá? O presenter que vai ficar responsável agora por obter a lista de filmes populares. E conforme o status code, né, se for sucesso, a gente vai pedir a view para poder apresentar esses dados, ou então a gente vai pedir a view para poder mostrar um erro, ok? E quando a gente chegar na aula de teste, a gente vai ver como testar o presenter de forma unitária e como testar a nossa Activity, que é o teste de integração do nosso aplicativo com o framework do Android, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para criar essa arquitetura é criar as pastinhas que vão representar as camadas do nosso app. Então, dentro de UI, lista de filmes, eu vou criar uma nova classe. Vou criar aqui uma nova classe Java. E vou dar o nome dessa classe de lista filmes contract, ou colocar contrato, melhor, tá? Dentro desse contrato nós vamos definir uma interface que vai definir os métodos do nosso presenter e os métodos da nossa view, né? Para que haja comunicação dos dois lados, tá? Da view com o presenter e o presenter com a view. Então a gente tem que ter um contrato, né? Que vai intermediar, que vai dizer o que tem que ser feito para quem seguir aquele contrato, né? Então vai ser do tipo interface. Então nós temos aqui uma interface, né, que vai ditar a regra do jogo. E dentro dessa interface aqui mais ampla, eu vou colocar uma nova interface chamada de lista filmes view. E uma nova interface chamada lista filmes presenter, ok? Então, quem implementar essas interfaces, né, vão ter a obrigação de implementar os seus métodos para poder aí, a gente ter uma comunicação aí dos dois lados seguindo um contrato, né, que não pode ser quebrado por nenhum dos dois lados. Então, aqui no nosso lista de filmes presenter, eu vou colocar um método, né, que é o método que vai ficar responsável por chamar, né, a API e trazer os filmes. Então, esse método obtém filmes eu vou trazer para dentro do meu presenter. Então, vou colocar aqui void obtém filmes, tá? Ele não precisa receber nenhum parâmetro. E eu vou colocar um novo método aqui, void. Vou chamar aqui de set view, porque o nosso presenter, a gente tem que ter uma referência da view para poder passar os dados para a view de volta. Então a gente tem que receber essa lista de filmes view. Vou colocar o nome de view somente. E aqui na nossa lista de filmes view, depois a gente implementa esses métodos aqui. Nós vamos verificar quais métodos a gente vai precisar dentro desse contrato, tá? Quando a gente já está acostumado com essa arquitetura, fica muito fácil a gente entrar nesse contrato, né, nesse arquivo, nesse contrato, e definir todos os métodos de antemão e depois começar a implementação dessa interface de todos os seus métodos. E na medida que a gente for necessitando de alguns novos métodos, a gente volta aqui nesse arquivo e vai incrementando ele, ok? Mas nesse primeiro momento eu vou colocar apenas esses dois métodos aqui no presenter e depois a gente volta aqui na nossa interface de view só para vocês verem o fluxo aí de comunicação entre essas duas camadas, ok? Então agora nós vamos criar aqui o nosso lista filmes presenter, que é a classe que vai implementar o nosso contrato. Então vou chamar essa classe de lista filmes presenter. Ok. E vamos dizer que esse nosso lista filmes presenter ele vai implementar o nosso lista filmes contrato ponto lista filmes presenter, ok? Deixa eu diminuir aqui só para a gente poder visualizar melhor. Então aqui o Android Studio ele está reclamando, falando que nós precisamos implementar os métodos que estão dentro desse lista filmes presenter, né, do contrato, na verdade, lista filmes contrato. Então vou segurar o Alt, apertar o Enter e vou pedir para implementar os métodos. Ele vai me mostrar aqui os dois métodos que eu preciso implementar
Então vou dar OK. E logo os dois métodos vão vir aqui para a tela. Então, nós temos aqui o nosso presenter com o método setView e com o método obtainFilms, tá? O método setView é onde nós receberemos a instância da view, né, que estará associada com esse presenter. Então, eu vou criar um método privado aqui. Vou falar lista filmes contrato.view. Vou falar que é uma view. E vou pegar o meu thisView e vou receber ela via parâmetro aqui. E aqui no nosso obtainFilms eu vou pegar aquele método que está na minha activity. Eu vou recortar e eu vou colar ele aqui dentro agora. Ok? Veja que nós separamos agora, né? O nosso presenter é o cara que é responsável por obter os filmes da API. E veja que eu não tenho mais acesso ao meu adapter. Tá? O segredo do presenter aqui é que ele não pode ter nenhum método aqui do framework do Android, senão a gente não vai conseguir testar esse cara de forma unitariamente na JVM, ok? Então, o adapter e o mostra erro, que tem um toast, são componentes, né, do framework do Android que eles têm que ficar na camada de view, na activity, porque é a activity que vai gerenciar esses caras por causa do contexto, tá? Aqui no nosso presenter nós não podemos ter acesso a esses caras, mas aqui nós temos acesso a view, né, a activity que está implementando, que vai implementar a interface da view, né, que define o contrato, a conversa entre essas duas camadas, e a partir dessa view, dessa referência, nós vamos pedir a nossa activity para poder, né, fazer o que ela tem que fazer, seja mostrar o filme ou mostrar o erro, ok? Então, aqui neste momento, né, nós já percebemos que nós temos duas necessidades, né, dois trabalhos que a nossa view tem que fazer, né? E um deles é pedir para a nossa camada de view mostrar os filmes e pedir para a nossa camada de view mostrar o erro quando acontece algum erro. Então, voltando aqui no contrato, eu vou criar mais dois métodos. Então, o primeiro vai ser void mostra filmes, recebendo uma lista de filmes, ok? Uma lista de filmes. Lembrando que o nosso presenter é o cara que vai pedir lá para o nosso data mapper, né, fazer a conversão, né, dos dados da API para os dados do nosso domínio. Uma lista de filme. Eu vou colocar, deixa eu importar aqui. Alt Enter para importar a lista. Para importar a classe. Vou colocar aqui filmes. Ok? Então, vai ter esse método mostra filmes, ele vai ter um outro método chamado mostra erro. Tá? E nós não precisamos passar aqui, por enquanto, nenhuma mensagem de erro. Porque a mensagem de erro era uma mensagem padrão, né, para o tipo de erro que a gente tem, que é o erro que vem da API. Então, nós não estamos fazendo tratamento de status code. Então, seja erro de status code ou seja erro do nosso servidor que não está funcionando, por exemplo, ele vai sempre mostrar uma mensagem genérica lá para o usuário. Então, nós temos aqui já o contrato da nossa view. Então, quem implementar essa view aqui tem que implementar esses métodos, tá? Que definem a comunicação, que vai definir a comunicação aí entre essas camadas. Então, aqui no meu presenter, o que eu vou fazer agora? Quando eu obter a lista de filmes com sucesso, eu não vou mais precisar desse adapter, eu vou precisar apenas do meu view.mostra filmes, passando aquela lista de filmes lá. Então, deixa eu dar só... Beleza. Passando só a nossa lista filmes agora. Ok, veja que não temos mais nenhum erro, né? E aqui, no caso de falha, né, na obtenção dos dados da API, nós vamos pedir a nossa view.mostra erro. E aqui é a mesma coisa, view mostra erro. Então veja que o nosso presenter agora, a responsabilidade dele é apenas obter os dados da API e fazer essas lógicas aqui. Então veja que o if aqui é uma lógica. Então nós já conseguimos testar esse cara aqui de forma unitária sem depender do framework do Android. Então nós podemos testar aqui de antemão se a comunicação com a nossa API está sendo feita de forma correta, está sendo feita com sucesso, está sendo feita com alguma falha e tratar isso num teste unitário. E isso tem muito valor numa pipeline de teste. Então pensa aí que você tem uma pirâmide de teste, uma pirâmide muito famosa, e onde nós temos na base da pirâmide lá os testes unitários, né, que representa uma maior quantidade de testes, né,
pelo fato de rodar muito rápido, rodar na máquina local, né? E dessa forma nós podemos descobrir esses erros aqui já neste teste que roda rápido. Então, se alguma coisa quebrar na API, nós não vamos passar para uma próxima camada, para a próxima camada da pirâmide, que é o teste de UI, por exemplo, do Android, né? Que a gente utiliza o Expresso ou o Roboelectric, que demora um pouco mais de tempo para rodar, para poder descobrir esses erros somente nessa fase. Então, quanto mais baixo da pirâmide a gente descobrir um erro, quebrar o nosso teste, melhor, porque a gente não vai gastar aí recursos computacionais, tendo que subir emulador. Então, se tiver um pipeline, tiver um servidor lá de integração contínua, que vai estar rodando esses testes, então, quanto mais rápido quebrar o nosso teste, e uma máquina lá que está sendo criada somente para poder executar esse pipeline, então, quanto menos tempo ela ficar rodando, melhor, menos a sua empresa vai gastar aí com esse servidor, ok? E é isso. Então, o que nós vamos fazer agora é vir aqui na nossa Activity e falar que a nossa Activity agora ela vai implementar, deixa eu jogar para baixo, ela vai implementar o nosso lista filmes contrato.view. Beleza? Já está reclamando aqui porque a gente tem que implementar os métodos, então vou implementar os métodos. E eu vou implementar o método mostra filmes que está pedindo aqui. E tem um método mostra erro também que ele já tem aqui já o método mostra erro, tá? Ele tá dando um erro aqui, né? Porque ele fala que esse método mostra erro é um método que está no nosso contrato, mas ele é um método público, tá? E aqui está como privado. Como já tinha esse cara aqui, eu vou só mudar aqui de privado para público e vou colocar um override para poder falar que eu estou implementando um método lá do meu contrato. Então aqui no mostra erro, veja que nós não precisamos mudar nada, então já está funcionando, né? A gente só deixa o toast aqui mesmo para poder mostrar o erro para o usuário. E agora aqui no nosso mostra filmes, eu vou utilizar o nosso adapter, filmes adapter, e passar agora os nossos filmes para lá. Então veja que a nossa Activity ela ficou bem menor, tá? Ela ficou bem mais concisa, tá? Bem mais fácil de ler e de entender. E agora o nosso método obtém filmes, tá? Eu não preciso mais utilizar esse obtém filmes, esse método aqui. O que eu vou fazer agora é no nosso onCreate pegar uma referência para o nosso presenter. Então, eu vou pegar aqui, vou falar aqui o nosso lista filmes contrato.presenter. Presenter vai ser igual a new presenter new lista filmes presenter, que é a nossa classe concreta, tá? Então nós temos aqui uma instância do nosso presenter e a partir deste momento a gente pode chamar presenter.obtém filmes, ok? Então aqui no nosso onCreate, né, a toolbar vai ser configurado, o adapter vai ser configurado, né, juntamente com o nosso recycler view. E nós obtemos aqui uma referência do nosso presenter e nós temos agora essa via de comunicação. Então, a nossa Activity, que é a classe que está implementando o nosso contrato, tem acesso ao presenter, tem informações do presenter, sobre o presenter, e ela começa agora a fazer as solicitações para o presenter. Ó, presenter, eu quero obter os filmes da API. Então, veja como que funciona o fluxo, tá? Então, o presenter, ele vai obter os filmes da API, tá? Ele vai vir aqui para o obtém filmes, ele vai lá na API, se tiver com sucesso, ele vai vir cá e vai fazer a transformação da classe de response para a classe de domínio e vai falar assim, viu, eu consegui obter os dados com sucesso, então mostra os filmes aí para o usuário, porque é isso que o usuário está esperando. Então, se eu segurar aqui Ctrl e clicar no mostra filmes, ele vai voltar para a minha interface, eu vou clicar aqui para quem está implementando e ele vai vir aqui no Filmes Adapter e dar uns 7 filmes e os nossos filmes vão ser exibidos aí para o usuário. E o fluxo de erro, ele vai vir no obtém filmes, ele vai falar, viu, mostra o erro para o usuário. Clicando aqui, ele vai mostrar o erro para o usuário, ok? Então,
A arquitetura MVP é isso, é uma arquitetura bem simples, como eu falei, de ser implementada, tá? E veja aí que nós temos uma clara separação de camadas, então a nossa Activity agora ela tem a responsabilidade apenas de tratar com seus componentes, né, com o seu framework, né, que são coisas que dependem do contexto do Android, né, e o nosso presenter é o cara que tem a responsabilidade apenas de fazer a chamada aí para a API e fazer os tratamentos aí das respostas da API para decidir se ele vai delegar para a view o método de mostrar filmes ou de mostrar o erro, ok? Então, de forma bem simples, esta é a arquitetura MVP, tá? Claro que nós podemos incrementar muito mais, quando o nosso aplicativo cresce, nós podemos criar um base, né, para poder colocar métodos comuns ali dentro, tá? E uma última coisa importante, tá? Que eu já ia esquecendo, que é um dos problemas do MVP, tá? Que ele não traz nativo com ele, é a questão do ciclo de vida do Android. Então, se por algum motivo a gente virar a tela do Android lá, virar a tela do emulador, né, o Android ele vai destruir a nossa Activity e recriar a nossa Activity. Então, no momento que ele vai destruir a nossa Activity, o nosso presenter não vai ter mais a referência dessa Activity que foi destruída e vai continuar na memória. É aí que vem um leak de memória, ok? Então, o que nós temos que fazer aqui para prevenir este erro é que no nosso presenter a gente vai colocar um método de void. Vou colocar aqui destruir view, ok? Então, voltando aqui no meu presenter, a gente vai implementar este método. O que a gente vai fazer aqui é falar que o this.view é igual a null, tá? Para a gente poder tirar a referência do nosso presenter com essa view, com essa activity que não mais vai existir, tá? E agora na nossa activity a gente vai implementar aqui um método de chamada de retorno, né, que é um método do ciclo de vida do Android, que é o método chamado onDestroy. E esse método onDestroy significa que é o último método que vai ser chamado pela minha activity quando ela estiver sendo destruída, ok? Então aqui neste método onDestroy eu vou chamar meu presenter. Note que nós não temos a referência do nosso presenter aqui ainda, porque eu criei o nosso presenter diretamente no nosso onCreate. Então, para a gente poder ter acesso ao presenter em outros métodos, eu vou criar ele aqui, lista filmes contrato.presenter, presenter. E este presenter agora, que é uma variável da nossa classe, eu vou instanciar ele aqui dentro. Dessa forma, a gente pode até... não, vamos deixar dessa forma mesmo. E agora, dessa forma, nós podemos utilizar o presenter, tá, em outros métodos da nossa activity. Então, vou chamar aqui o presenter.destruirView. Então, dessa forma, eu garanto que quando a minha activity for destruída, o meu presenter não mais vai ter referência dessa view, porque eu vou estar setando null nessa activity aqui neste método, ok? Então, veja que o presenter a gente tem que lembrar, se atentar para essas coisas, para a gente poder conseguir trabalhar de forma melhor. Ok? Então eu vou rodar o nosso aplicativo para ver se tudo está funcionando, para ver se tudo continua funcionando, agora com essa nova arquitetura. O nosso app quebrou, né? Que bom, a primeira vez que isso acontece. Então aí serve para a gente poder treinar mais alguma coisa aqui do Android Studio, tá? E o que nós vamos treinar agora é o nosso logcat, tá? Então aqui no Android Studio nós temos uma abinha aqui de logcat que vai nos informar que tipo de erro ocorreu para a gente poder consertar. Então aqui nós podemos selecionar aqui no drop-down o tipo erro. E a gente consegue ver que deu um null pointer exception na nossa classe lista filmes contrato, mostra filmes, tá? Ele deu uma referência nula aqui. Então, clicando aqui em cima do arquivo, a gente viu que ele tentou chamar o mostra filmes na nossa view e ele crashou porque nós não temos uma referência da nossa view aqui, né? A nossa view está nula. Mas por que isso aconteceu? Foi ótimo isso ter acontecido, porque nós não chamamos o método setView, né? Passando a referência para o nosso presenter, tá? Existem duas maneiras de passar referência para o nosso presenter, tá? Uma é com esse método setView
e outra é no construtor do nosso presenter, tá? Então, nós vamos fazer isso no construtor do nosso presenter para a gente poder não mais esquecer de passar essa view, ok? Então, eu quis mostrar aí essas duas formas de se fazer, né? Para vocês verem aí com o problema que deu. E você pode fazer dessa forma, tá? Passar a sua view de forma independente da criação do presenter, tá? Pode ser que você tenha a necessidade de fazer isso no futuro, tá? Mas muita gente também utiliza a forma de passar a view presenter através do construtor. Então, vou criar aqui lista filmes presenter, meta público, e eu vou receber aqui o nosso lista filmes contrato ponto lista filmes view, ok? Então, vou dar um this view igual a view, tá? Dessa forma aqui, a gente teria aqui na nossa activity de chamar esse método setView do nosso presente, e nós não estamos fazendo isso em nenhum momento aqui. A gente teria que vir aqui no nosso onCreate e fazer presenter.setView e passar a nossa view para lá. Por isso que nós tivemos um erro aí de null pointer, porque não tinha referência. Agora nós passamos para o construtor, nós podemos passar a nossa view dentro do construtor do presenter, passando apenas o this, porque nossa activity ela implementa o nosso contrato lá. Então posso passar apenas como this. E voltando agora lá no nosso contrato, eu não preciso mais desse erro, eu não preciso mais deste método setView. Eu posso tirar esse método setView daqui. E no meu presenter, ele vai me dar o erro aqui do setView e eu vou tirar o setView daqui. Okay? Agora eu estou passando, né, obrigatoriamente, quando eu instanciar meu presenter, eu tenho que informar qual que é a view que vai ser atachado a esse presenter, vamos dizer assim. Então eu vou rodar o nosso aplicativo mais uma vez. Agora sim, nosso aplicativo aí já está funcionando novamente, né, da mesma forma que ele estava funcionando antes. Porém agora nós temos aí uma camada a mais, que é o nosso presenter, que nos ajudou aí a separar as responsabilidades. Então o presenter tem a sua responsabilidade, né, de tal forma que nós podemos testar isso de forma simples, né, nas próximas aulas. E nós temos agora nossa activity, que é responsável apenas por tratar os fluxos do usuário e os eventos de tela, ok? Então tratar cliques e tratar o scroll da lista lá com o adapter. Então, pessoal, é isso. Na aula de hoje eu vou ficar por aqui. Na próxima aula vamos avançar um pouco mais, né? E eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa série de videoaulas, né? Eu peço que vocês deixem aí o gostei, que vocês se inscrevam no meu canal para poder ajudar aí o canal a crescer e me incentivar também a continuar fazendo os vídeos, ok? Então agradeço, um grande abraço e espero que você tenha aprendido bastante na aula de hoje. Valeu!